Olá pessoal, muito bom dia para você. Clube 737 começando. É a hora que eu falo com você que está aí me seguindo, tirando suas dúvidas toda terça e toda quarta-feira e toda quinta. Terça e quinta às 7h37 da manhã eu estarei aqui tirando a sua dúvida. E hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante, principalmente para quem está começando a investir, que é a reserva de emergência. O que é, como deve ser feita, aonde deve ser feita, por que deve ser feita, tudo isso você vai aprender aqui comigo agora, rapidinho, para você começar o dia com esse conteúdo sobre investimento. Eu vou só colocar aqui como é o tema, aqui nos comentários, vai ser reserva de emergência. Pronto, comentário fixado. Vamos lá, vamos começar, porque aqui ninguém está para perder tempo. O que eu quero falar com vocês? Reserva de emergência. O que é, para que serve, como você pode fazer a sua, tudo isso. O que eu vou fazer? Por enquanto, eu vou desativar os comentários para você conseguir me ver de forma melhor. Então vamos lá, o que seria uma reserva de emergência? Reserva de emergência é aquele dinheiro que você vai investir rentabilizando e que você vai utilizar em momentos de emergência. O que é um momento de emergência? É um momento onde você precisa utilizar o dinheiro urgentemente, de forma emergencial, porque aconteceu alguma coisa na sua vida financeira, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua saúde. Então teve um problema com a sua saúde, não tem plano de saúde, precisa desse dinheiro, ele vai estar lá. Foi demitido do seu emprego, imprevisto aconteceu, ninguém estava prevendo aquilo, aconteceu que você foi demitido ou demitida, você vai ter a reserva de emergência. Esse é um dinheiro onde você vai deixar lá reservado e não vai retirar para utilizações corriqueiras cotidianas. Você tem que usar a reserva de emergência somente para casos de emergência. Pense sempre nisso. Preciso colocar aqui para fazer uma compra no supermercado. Não é emergência. Preciso pegar aqui para fazer uma viagem no fim de semana. Não é emergência. Preciso utilizar esse dinheiro para ir numa festa. Isso não é emergência, pessoal. Emergência é quando você precisa da grana, só que aquele dinheiro vai ser usado de forma que não tem como deixar para depois. E por que essa reserva é tão importante? Porque se você não tiver esse dinheiro, você vai pedir empréstimo. Empréstimo para banco, instituição financeira, pedir para alguém, e aí os juros vão ser piores. Então, por isso, é melhor ter uma reserva de emergência. O papel da reserva de emergência, o que você tem que saber, é o seguinte: ele vai te dar segurança e tranquilidade. Essa reserva de emergência não é aquela reserva que você vai investir e ganhar muita grana, ter muita rentabilidade, ter muito retorno. Não. A reserva de emergência é aquele investimento que vai te dar segurança e tranquilidade para você investir melhor, quem sabe até assumir novos riscos e maiores riscos. Então a reserva, ela tem que ter 3 características principais. Primeira característica da reserva de emergência, tem que ter segurança. Segunda característica, liquidez. E terceira característica, ter um tanto de rentabilidade. O que seria a segurança? É você colocar o seu dinheiro em um investimento que você sabe que na hora que precisar, você vai ter aquele dinheiro lá e pode ainda ter uma rentabilidade, sim. Ou seja, você não vai ter menos do que o que você colocou. Isso é a segurança. Segundo ponto, liquidez. O que é a liquidez? É a facilidade com que você transforma o seu investimento novamente em dinheiro. Ou seja, eu quero utilizar o meu investimento, a minha reserva de emergência, porque eu preciso consertar a minha casa que teve um problema, pagar uma despesa médica que teve um problema de saúde na minha família.
A liquidez vai transformar o investimento em dinheiro para você utilizar. Imagina se você tem um problema, precisa do dinheiro, só que a liquidez não é alta. Tem pouca liquidez, você vai demorar 30, 45, 60, 90 dias para ter o dinheiro na sua mão para poder utilizar. Isso não é uma reserva de emergência. Então, a reserva de emergência tem que ter a liquidez porque você precisa usar na hora. Estralou o dedo, o dinheiro tem que estar na sua conta. E o último ponto é a rentabilidade. Por quê? A gente sabe que dentro do mundo dos investimentos existe um triângulo de investimentos. Em um ponto está a segurança, no outro a liquidez, no outro a rentabilidade. Os três juntos não é tão simples, não é tão fácil ter os três juntos. Eu diria que não existe os três juntos. O que existe são investimentos que vão prezar por algum desses pontos e que você precisa ter na sua carteira. Por isso é importante a diversificação. Então, quando você quer uma rentabilidade, na reserva de emergência não será tão simples. Por quê? Porque quanto maior o risco que você vai assumir, maior a chance de ter rentabilidades altas. Quanto menor o risco que você vai assumir, menor a chance de ter rentabilidade. Então, se eu quero, na reserva de emergência, um investimento com alta segurança, o meu risco é baixo. Logo, se o meu risco é baixo, a minha rentabilidade será proporcional ao risco que eu estou assumindo. Se eu não estou assumindo risco, a minha rentabilidade também tende a ser mais baixa. Só que as rentabilidades, neste momento, estão aumentando, tendo em vista que a taxa básica de juros, a taxa Selic, também está aumentando, em decorrência de vários fatores. Fato é que ela está aumentando. Há, por exemplo, quase um ano atrás, a gente teve taxa de 2,25% ao ano. É 0,75%. Ou seja, é uma rentabilidade, sim, agradável. Então, hoje, a gente tem um tanto de rentabilidade também na nossa reserva de emergência. Esses são os três pontos que a gente tem que observar: segurança, liquidez e rentabilidade. Vitor, aonde eu invisto? Quanto eu invisto? Vamos lá. Temos esses dois pontos ainda para falar. Quanto deve ser a sua reserva de emergência? Vamos explicar isso. A reserva de emergência, pessoal, ela tem que estar alinhada com o seu gasto mensal, não é a sua receita. Tem gente que confunde, eu ganho 10 mil reais, então tem que ser vezes 10 mil reais. Não. Eu ganho 1.000 reais, tem que ser vezes 1.000 reais. Não. Tem que ser de acordo com o seu gasto. E como que você sabe a média de gasto mensal? Faz o seguinte, pega os seus gastos mensais dos últimos 3 meses. Se você tiver dos 6 meses, maravilha. Quanto mais, melhor. Quanto mais tempo você tem naquela amostra, naquele tempo, melhor você vai ser assertivo ou assertiva na sua colocação da reserva. Mas 3 meses já é suficiente. Peguei 3 meses, sei a média do gasto que eu tive nesses 3 meses em cada mês. Então a média dos 3 meses é o meu gasto médio mensal, meu custo médio mensal. É daí que você tem que saber a sua reserva de emergência. Existem divisões para a reserva de emergência. Para quem é concursado, tem um emprego estável. Para quem não é concursado, tem um emprego CLT, que ele não é tão estável assim. E para quem é empreendedor, para quem é autônomo, para quem é dono, empreendimentos, comerciantes, tudo isso. Vamos lá. Para quem é concursado, tem um emprego estadual, municipal, federal, que não vai ser demitido, tem um emprego estável, então você pode ter uma reserva de emergência mais agressiva. E o que é uma reserva de emergência mais agressiva? 3 meses do seu custo médio mensal. Então
Então você pode ter isso, não tem problema, desde que você tenha um emprego estável. Mas Vitor, se eu sou concursado, eu não vou ser demitido. Será que eu não posso ter menos do que os 3 meses? Não. Não é indicado ter menos do que 3 meses. Por quê? Mesmo que você seja concursado, mesmo que você tenha um trabalho estável, você pode ser transferido de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um departamento para outro, e aí você tem que fazer algumas mudanças. Você tem que fazer mudança, por exemplo, de treinamentos, de investimento, de local, de aluguel, tudo isso. E aí a reserva de emergência vai te ajudar. Por isso, 3 meses é o mínimo, mesmo que você seja concursado. Segundo ponto, para quem não é concursado, sou CLT, trabalho na empresa privada, quanto eu preciso ter? 6 vezes o valor do seu custo mensal. Então, se você é CLT, trabalha numa empresa privada, tem um trabalho que não tem tanta segurança quanto o trabalho concursado, você precisa ter 6 vezes o seu custo mensal. E aí? Eu posso colocar mais do que isso? Pode. Tem necessidade? Não. Mas você pode colocar, não tem problema nenhum. Eu sou muito seguro, eu quero colocar mais. Não tem problema. Menos não é o aconselhável. Eu não sou concursado, eu não tenho um emprego estável e também não trabalho numa empresa privada, CLT. Eu sou autônomo, eu tenho uma loja, eu tenho um salão de beleza, eu tenho uma loja disso, daquilo, uma lanchonete, tudo isso. Eu sou autônomo, não tenho carteira. Logo, você tem que ter 12 vezes o valor do seu custo mensal. Porque não é todo mês que você vai ter o rendimento certo. Não é todo mês que a sua receita vai estar correta, do jeito que você sempre quis ou sempre teve. Então, por isso, a sua reserva de emergência tem que ser de 12 vezes o seu custo mensal, para poder você suportar flutuações, sazonalidades do mercado. Tá? Então, é estável? Tem um emprego concursado, estabilizado? 3 vezes o seu custo mensal. CLT, empresa privada? 6 vezes o valor do seu custo médio mensal. Não tem emprego, é autônomo, trabalha por si mesmo? 12 vezes o valor do seu custo mensal. Exemplo para estes valores. Se você trabalha numa empresa privada, 6 vezes o seu custo mensal. Gasto por mês, a minha média, o meu custo mensal é 2.000. Então, para ter a minha reserva de emergência, eu vou precisar de 2.000 vezes 6, que é 6 vezes o valor do seu custo mensal. Neste caso, eu preciso ter um investimento, uma aplicação para a reserva de emergência no valor de 12.000 reais. Gasto 3.000. Sou concursado. Tenho um emprego estável. Você pode utilizar 3 vezes o valor do seu custo. 3 vezes 3.000, 9.000 reais. Isso é reserva de emergência, o quanto você deve ter. Onde? Qual aplicação? Onde eu coloco esse dinheiro? Vamos lá. A gente já falou que a reserva de emergência tem que ter 3 coisas: segurança, liquidez e um pouco de rentabilidade. Hoje, para você ter segurança, quais são os investimentos que você pode ter? O mais seguro do Brasil é poupança? Não, não é a poupança. O mais seguro investimento do Brasil é o Tesouro Direto. Só que Tesouro Direto tem 3 tipos. A gente já falou aqui sobre Tesouro Direto. Dá uma olhada aí no feed que você vai conseguir assistir. Mas o Tesouro Direto Selic. Tesouro Direto Selic, você tem altíssima segurança, porque é garantido pelo governo. Onde investir? Eu coloco o meu no Tesouro Direto Selic. Você pode colocar em qualquer um dos que eu vou falar aqui, mas o Tesouro Direto Selic é o mais seguro de todos. Tesouro Direto Selic pode ser em CDB, pode ser em LCA, LCI. Para quem não sabe o que é LCA, LCI, acompanha sempre o meu feed, meus stories. Eu sempre estou respondendo sobre isso. Pode ser LCA, LCI. Contas de banco que rendem.
100% do CDI. É legal? É legal sim. Pode também deixar lá na conta do banco, aonde tem uma rentabilidade. O importante é ter rentabilidade. Deixar na conta corrente, que não vai ter rentabilidade nenhuma, é perder dinheiro. Então deixa lá na conta do banco, o local onde vai ter a rentabilidade. Fundos de investimento DI, que é ligado ao CDI, é ligado a investimentos de renda fixa, pode ser colocado lá. Então você pode colocar em qualquer um desses aí, que vai te dar segurança e vai te dar liquidez. Só que aí você tem que ficar ligado e ligada nessa liquidez. Por quê? A liquidez, ela é proporcional à rentabilidade. Ou seja, quanto menor, aliás, inversamente proporcional. Quanto menor a liquidez, maior a rentabilidade. O que eu quero dizer isso? Menor liquidez, você não pode sacar a todo tempo. Então, quanto menor essa liquidez, que você demorar mais com o dinheiro, você rentabiliza mais, porque o banco vai ter tempo, a instituição financeira, a corretora, vai ter tempo de trabalhar o seu dinheiro. Quanto maior a liquidez, menor a rentabilidade. Então, para a reserva de emergência, eu preciso uma liquidez bem maior. Logo, eu preciso ter o dinheiro assim que eu quiser. E tenha muito cuidado que, às vezes, muitos bancos te oferecem investimentos de CDB, LCI, LCA, qualquer desses, só que com a liquidez baixa. Ele vai dizer, ó, tem um CDB aqui com uma rentabilidade muito boa. Nesse momento você tem que saber quando que é a liquidez, o vencimento. Porque vai que você coloca lá, putz, a rentabilidade é de 300, 400, 500% do CDI. Só que você só pode tirar daqui a 10 anos. Então não é uma reserva de emergência, é um dinheiro que você vai ter aplicado, mas não é uma reserva de emergência. Porque na hora que você precisar, você não pode sacar. Percebeu isso? Então tem que ter a liquidez. Observe sempre a liquidez, que é o prazo quando você pode sacar esse dinheiro. Teve segurança, teve liquidez, vai para a rentabilidade. Observa quanto que é a rentabilidade. 100% do CDI é o mínimo que você pode aceitar. Menos do que isso, não. Então, menos que 100% do CDI, não. 90% do CDI é bom? Não, é um lixo. 80% do CDI é bom? Não, é outro lixo. Poupança é 70% da Selic. Então, pessoal, a partir de agora, esquece colocar reserva na poupança. Coloca lá no Tesouro Direto Selic. Ah, Vitor, mas na poupança eu vou no banco e consigo na mesma hora. No Selic também. Você coloca lá, aguarda um pouquinho de tempo só, 1 hora, 2 horinhas, vai estar na sua conta. Acabou. Não tem por que você perder mais dinheiro. Tá com dúvida? Manda um direct para mim. Vitor, tô aqui com R$1.000, 2.000, 10.000, o que eu faço? Eu vou te ajudar. Só não quero que você perca mais dinheiro. E monte a sua reserva de emergência. Esse é o começo. Então, passo inicial 737 de hoje foi para falar sobre o primeiro passo que você precisa fazer para começar a investir de forma correta. Ter a sua reserva de emergência. 3 a 12 meses do seu gasto, do seu custo mensal. Mais comum de 6 a 12, mas o 3 meses pode ser usado para quem é concursado, para quem tem emprego estável, para tudo isso. Tá bom? Então esse é o primeiro passo. Foi sobre isso que a gente falou no 737. Teve gente que mandou na caixinha de perguntas. Então tá aqui explicado. Assiste esse 737, compartilha com quem você acha que precisa aprender